Quero agradecer a igreja pelas orações. I want to thank the church for the prayers. Chegamos sexta-feira à noite, We got here Friday night. aniversário da minha mãe, It was my mom's dia 20 birthday, de junho. 20 of June, E nós passamos 17 horas no ar, voando. and we spent 17 hours in the air flying. Primeira vez que eu fui com toda a minha família First time that I went with my whole family a uma conferência, to a conference, colheita de almas, harvest of souls fora do Brasil. outside of Brazil. Estivemos ali no Brasil juntos. Estivemos ali no Brasil We were juntos. together in Brazil, Mas para fora do Brasil foi a primeira vez. but outside of Brazil it was the first time. Rapidamente passo um resumo para você sobre essa viagem. I'm going to give you a quick summary of this trip. Aprendi a amar o Japão como nunca antes. I learned how to love Japan like never before. Me tocou o coração ver o povo japonês. My heart was touched when I saw the Japanese people. Eles são muito amáveis, They're very loving, uma carência muito grande, and they have a great lack. uma carência do amor, They have a lack of. uma carência de serem abraçados. They need to be embraced more. O cristianismo naquele lugar Christianity in that place, atinge hoje 0,56, ou seja, nem 1%. 0.56% of the nation is Christian. Estamos falando da maior cidade que está no globo da Terra, So not even 1%. We're talking about the biggest city in the world, Tóquio. Tokyo. Maior igreja naquele lugar The biggest church in that place tem 700 cadeiras. has 700 chairs. Foi a igreja que o qual nós fomos. It was the church that we went to. Eu vi muita tristeza naquele lugar, I saw a lot of sadness in that place. no olhar das pessoas. The look of the people. Quase ninguém fala com ninguém. People almost don't speak to each other. A tecnologia tomou conta daquele lugar. Technology took over that place. Suicídios. A Suicides, cada 15 minutos every 15 minutes, acontece um suicídio naquele lugar. there is a suicide. Jovens se trancam nos carros The youth lock themselves in the car e se suicidam todos juntos, and they die all together, colocando a fumaça para dentro do carro. putting smoke inside the car. O diabo tem tomado aquela cidade The enemy has taken that city até agora, until now, mas Deus chegou ali, but God got there. a presença chegou ali, The presence o got amor there. chegou ali. The love got A there. glória de Deus se manifestou de uma forma extraordinária. The glory of God was manifested in an extraordinary way. Eu preparei um vídeo And I prepared a video para passar a vocês, to share with you guys, mostrando para vocês um pouco do que aconteceu ali, showing you a little bit about what happened there, dando para vocês um resumo. giving you a quick summary. Está legendado para português? It's translated to Portuguese. Estão baixando, ok. Oh, they're Está downloading. legendado para português? It's the subtitles are in Portuguese. Também quero dizer à igreja I also want to say to the church que agora a KJ Family that also KJ Family tem uma igreja no Japão. has a church in Um Japan. aplauso ao Senhor. Give an applause to the Lord. Oramos pelos pastores, We prayed for the pastors, pastor Daniel e pastora eu esqueci o nome dela, pastora Patrícia. Oramos pela família pastoral, we prayed for the pastor's family, Pastor Daniel. filha Karen, a esposa e o esposo. The daughter is Karen, the husband and the wife. É um desafio It's a challenge. pregar o evangelho naquele lugar. Preach the gospel in that place. No metrô In the não metro, pode falar no telefone, you can't really speak on the as phone. pessoas não conversam. The people don't speak. Há uma necessidade muito grande, There is a great need, mas não tem mais contatos. but there is no contact anymore. Oremos pelo Japão. We prayed for Japan. Deus irá transformar o Japão. God will transform Japan. E se Deus nos preparar, And if God prepares for us, estaremos indo no próximo ano we're going to be going back next year para uma cruzada de 10.000 pessoas mínimo, to a crusade with at least 10,000 people, que será histórico no which will Japão. be historic in Japan. Orem pelo Japão. Pray for Japan. Eu vou a muitos países, I go to many countries, muitas conferências missionárias, many missionary trips acompanhando com o apóstolo, with apostle, mas eu nunca vi um povo but I never saw a people tão recepcionista, Da- receptivo, that receive receptivo. very receptive. Eles, quando você pergunta alguma coisa para um deles, When you ask something to them,
Você e nós não sabemos falar em japonês, And é we claro. don't know how to speak Japanese. Então a gente mostrava no celular So onde we a would gente show on queria the ir. phone what we needed. Eles param o que eles estão fazendo They will stop what they're doing. e vai com você. And they'll walk with E you. às vezes não é na esquina. And sometimes it's not just around the corner. Uma pessoa andou com a gente até lá embaixo, até One nós person entramos no walked with trem. us all the way down the metro E fica olhando para ver se você acerta. and stayed waiting to make sure that we got there okay. E cumprimentam muito. And they say hello. Vi uma carência muito grande. I saw a very great Deus care. derramou um amor muito grande em nossos corações. God poured out a lot of love over their hearts. Pastor Daniel Pastor Daniel, foi conosco até o aeroporto. he went with us all the way to the airport. Quando viemos, And then when we came ele back, ficou chorando he was crying pela presença de Deus, because the presence of do God, amor que Deus nos colocou e the nos love uniu. that God has placed over them. Precisamos amar o povo de Deus We need to love the people of ao God redor do globo. all around the world. Quantos estão sabendo do que está acontecendo How many know what's happening? entre a guerra do Irã e Israel? The war of Iran and Israel. Você já se deu conta do que está acontecendo? Have you already noticed what's happening? E eu quero que você tome nota, por favor, And I want you to take notes of porque this. esta não será a minha mensagem, Because this isn't my message, mas eu preciso alertar a igreja. but Eu preciso alertar a I need igreja. to alert the church. Tome nota, Ezequiel capítulo 38, capítulo 8 e 39, Ezekiel 38, livro de Daniel, Daniel, livro de Daniel, book of Daniel, Apocalipse entre 16 e 19. Revelation 16 and 19. Você precisa ler esses capítulos, You need to read these chapters. leia esses livros. Read these books. Ezekiel 38 and 39, Daniel 10 to 12, Revelation 16 and 19. Salmo 122. Psalm 122, São todos esses, Mateus capítulo 24. Matthew 24. Todos esses capítulos que eu estou te passando. All these chapters that I'm giving to you, Deus já estava nos deixando saber há milhares de anos atrás. God is already telling us for a long time Tudo que está acontecendo hoje. everything that's happening Olha para o today. seu irmão do lado e diga: Jesus está voltando. Look at your neighbor next to you and say, Jesus is coming E back. diga para ele que isso é motivo de alegria. This is a reason to have Isso é motivo de joy. alegria. This is a reason to have joy. A todos os solteiros que ficam orando para Jesus voltar depois do casamento, To all the single people that are praying for God to come back after I get married, eu quero recordar você. I Eu want quero to recordar remind you, você I want to remind que quando you Jesus voltar, that when God comes back, haverá um casamento. there will be a wedding, E o seu noivo será Jesus. and your bride will be O Jesus, seu noivo será Jesus. and your groom will be A todos Jesus. que estão esperando uma profecia, uma promessa de prosperidade. To everyone that's waiting for a promise of prosperity, Deus me prometeu uma casa. God promised me a Deus me house. prometeu prosperidade. God promised me Eu quero prosperity. recordar você que existe uma casa te esperando no I céu. want you to know that there is a house waiting for Que you lá in você heaven. vai andar em ruas de ouro. You're going to walk on streets of gold. Eu quero recordar a você I want to remind que you todas as promessas that all the estão promises conectadas à vinda de are Jesus. connected to the coming of Christ. Amém? Amen. Portanto, alegre o teu coração. So be joyful in your heart. Quando você ver na palavra de Deus, When you see in the Word of a God, palavra Pérsia the word se Persia, refere a Irã. Persia refers A to palavra Iran. Cush The word Cush se refere a Sudão. refers to A Sudan. palavra Puti, The word Piute, Pute se refere a Líbia. refers to Libya. Para que você possa entender o que você está lendo. Just so you can understand what you're reading. Salmo 122, versículos 6 a 9, por Psalm favor. 122, 6 to 9 says. E depois me coloca Ezequiel 38, 5. then put Salmo 122, versículos 6 a 9. Diz a palavra do In Senhor. English, follow along. Isso. Orem para que haja paz em Jerusalém. Que vivam em paz os que amam Jerusalém. Que haja paz dentro das suas muralhas e segurança nas suas fortalezas. Para o bem dos meus irmãos e dos meus vizinhos direi: que haja paz em você, para o bem do templo do Senhor, nosso Deus. Pedirei pelo seu bem-estar. Esta é This is a oração do salmista the prayer of the psalmist para orarmos por Israel. to pray for Israel. Agora é um momento, Now is a moment, mais do que nunca, more than que ever, você invista tempo em oração por Israel. for you to invest time in prayer for Israel. Ore por Israel. Pray for Israel. Ezequiel 38, versículo 5. Ezekiel 38, 5. A Pérsia, Cuxi e Puti estarão com eles, todos com escudo e capacete. Persia, Ethiopia, and Libya with them, all of them with shield and helmet.
O que está acontecendo hoje já foi predito na palavra de Deus. What is happening today was already written in the Word of God. A Pérsia, Irã, Persia, Iran aparece como aliado de Gog. appears as an alliance of Gog, uma Gog. figura de liderança que vem do norte contra a Israel. leadership figure that comes from the north. Nós vemos isso como a palavra de Deus nos ensina, todo referenciando a vinda de Jesus. And we see that the Word of God teaches this, that this is all referring to the second coming of Christ. Nos últimos dias, Ezequiel 38:16. Ezekiel 38:16. Nos últimos dias, In the last days, virás contra o meu povo de Israel como uma nuvem que cobre toda a terra. they will come against the people of Israel as a cloud to cover the land. Nós precisamos entender, We need to o understand mundo hoje That está the- buscando uma solução. the world today is looking for a solution. Exatamente agora, enquanto nós estamos reunidos, Exactly right now, as we're united, líderes de todo o mundo there are leaders all over the world estão buscando uma solução diplomática para prorrogar that are looking for a diplomatic solution to postpone o que está para acontecer. what's happening. A palavra de Deus já nos fala sobre isso. The Word of God already tells us about that. Nós precisamos entender. We need to understand Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre toda a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos delas. Para você que está acompanhando tudo isso, for you that's following along. Mateus 24, versículos 6 e 7. Matthew 6 and 7, Mateus- 24, 6 and 7. Para você que está acompanhando tudo isso, For you that's following all of this, entenda que isso já estava predito na palavra de Deus. don't forget that this was already written in the Word of God. Nós sabemos que isso está para acontecer. We know that this is going to happen. Pastor, mas quando isso deveria acontecer? Pastor, but when is this going to E happen? ouvireis de guerras e rumores de guerras, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Estão buscando evitar uma terceira guerra mundial. They're looking to avoid a third world war. Todos estão alertas. Everyone is alert. O maior perigo agora são as bombas nucleares. The greatest fear right now is the nuclear weapons. A Bíblia nos aponta isso como princípio de dores. The Bible appoints this as the beginning of birth pains. Toda mãe Every mãe que já teve o seu filho, mother that has had a ela a passou child, por períodos no seu período de gestação. as they were going through the birth, Ao final do seu período, until the end, ela passou por dores de parto. they were going through birthing pains. E essas dores de parto, elas foram crescendo gradativas. And it grew, these pains grew more and more. A princípio, no final, quando vai chegando o final das 40 semanas, As it's coming to the end of the 40 weeks, a princípio, começa a ter uma dor por dia, in the beginning it's like one pain a day, duas por dia, then two a day, 3 por dia. 3 a day, Depois ela começa a ser frequente. and then at the end it's more No frequent. final, muitas vezes, essas dores estão como de 3 em 3 minutos. At the end it's 3 in 3 minutes. Ou seja, vai se intensificando. So it intensifies. O que a Bíblia diz que serão como dores de parto. And this is what the Bible refers to as the Nós birthing sabemos pains. que isso irá se intensificar. And we know that this is going to intensify. O mundo todo também está buscando uma solução The world is looking for a solution para as guerras financeiras que acontecerão. to the financial battles that will happen. Tudo será abalado. Everything will be shaken. Tudo será abalado. Everything will be shaken. Pastor, estou com medo. Pastor, I'm scared. Não, eu estou ansioso pela vinda de Jesus. No, I'm anxious for the coming of Qual é o Christ. objetivo da igreja? What is the goal of the church? Qual é o nosso objetivo? What is our goal? Qual é o nosso chamado? What is our calling? Nós estamos conectados a um ministério We are connected to a ministry que, pela graça de Deus, that by the grace of God está em quase todo o globo, is almost in the whole world, aonde todo o globo está sendo impactado pelo where the world ministério que estamos. is being impacted by our ministry. E aonde passamos, And wherever we go, levamos o poder de Deus we take the power of God através da vida do pastor que Deus colocou na minha vida. through the life of the pastor that God has placed in my life. Nós vemos a ministração do poder de Deus, We see a ministration of the power of God, curas, milagres, healings and batismo com o miracles, Espírito Santo, baptism of the Holy Spirit, salvação. A salvation. grande maioria das igrejas hoje, In the great majority of churches today, principalmente nesses países, especially in these countries, não se falam mais em língua estranha. they don't speak in
foreign tongues anymore. Reconhecem, mas não falam. They recognize, but they don't speak. Não existe curas. There's no healing. Não existe manifestação do poder. There's no manifestation of the power. Quando nós chegamos ali, When we arrived, nós vimos toda a igreja quieta. we saw the whole church quiet. Esperávamos, esperando o que iria acontecer. They were waiting for what was going to happen. Quando nós saímos ali, When we left that a igreja place, estava pulando de the alegria, church was jumping of joy. batizada com o Espírito The church was Santo. baptized with the Holy Muitos Spirit. foram curados, Many were healed. transformados. Transformed. Mas tudo isso teve um custo, But all this had a cost. custo muito A alto, very high cost. custo de tempo, A cost of time, custo de finanças, of finances, custo de oração e jejum, of prayer and fasting, custo de pessoas que se mobilizaram, of people that got together and went, custo de intercessores que ficaram the cost of intercessors that para stayed, ser levado o poder de Deus. for the power of God to be Eu me taken. alegro de fazer parte desse I'm ministério. very happy to be part of this ministry. Estamos cumprindo Atos capítulo 1, versículo 8. We're fulfilling Acts 1:8. Qual é o propósito principal da igreja? What is the main purpose of the church? Deveria ser o propósito de todas as igrejas. It should be the goal of all churches. O propósito do nosso ministério The goal of our ministry é acelerar a vinda de is Jesus, to accelerate the second coming of pregar a Christ, toda a humanidade, to preach to all para humanity, que venha o Senhor buscar esta igreja. that the Lord may come back and receive the Estamos church. levando, anunciando o evangelho. We are announcing the gospel. Zacarias capítulo 12, versículo 3. Zechariah 12:3. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. On that day I will make Jerusalem a very heavy rock for all people. Hoje, é isso que está acontecendo hoje. And that's what's happening today. Muitos estão querendo defender a Israel. Many are defending Israel. Muitos estão orando por Israel. Many are praying for Mas a Israel. palavra de Deus aponta But the word that God que o appoints próprio Deus irá defender Israel. is that God himself will defend Portanto, o que eu Israel. estou falando para você That's why I'm telling you. não é porque eu sou profeta. It's not because I'm a Eu prophet. estou falando a profecia da palavra de Deus. I'm saying the word O of God. próprio Deus defenderá esta God nação. will defend this nation. E nosso trabalho com isso And our goal with this é entender is to understand que Israel that é Israel relógio para a igreja. is a watch for the church. Esse é um momento This is a que moment não podemos nos distrair. that we cannot distract ourselves. Olha para o teu irmão, chacoalha ele e diga: acorda! Look at your neighbor and say, wake up. Pare de se preocupar com os seus pequenos problemas. Stop worrying about your small problems. Jesus está voltando. Jesus is coming back. Você está perdendo noites de sono You're wasting your nights of sleep por coisas deste mundo. for things of this world. Tudo isso vai ficar. All that will stay. Quando eu falo com matrimônios, When I speak with couples, eu digo teu divórcio. I say you're divorced. Quando eu vou falar com matrimônios que estão em problemas, When I go to speak with couples that are eu having digo: problems, escute o que eu vou te falar. I say, listen what I'm O going to seu tell you. divórcio Your divorce Pode custar sua vida eterna. could cost your eternal life. Esse não é um momento de se distrairmos. This is not a moment for us to distract Esse é um momento ourselves. que devemos intensificar. This is a moment where we need to Assim intensify. como os sinais, Just like the signs. intensificar nossa busca por Ele. Intensify our Ore como seeking. nunca. Pray like never before. Jejue como nunca. Fast like never before. Leia a palavra de Deus como nunca. Read the word of God like never before. Ontem nós estávamos tentando voltar à rotina com a minha esposa. Yesterday we were trying to go back on the routine with my Fomos wife. na academia. We went to the gym. O Joshua falou que nós tomamos um café muito Bacon. bacon. Joshua said that we ate too much bacon. Precisamos agora voltar ao normal. Now we have to go back to the normal. Vamos à academia. We went to the gym. Minha esposa vai com fone de ouvido. My wife went with the headphones. E ela perguntou para mim: And she said to me, quantas horas para ler a Bíblia? how many hours to read the Bible? E eu disse para ela: 57. And I said to her, it's Para ler de 57. Gênesis, Apocalipse, 57. Genesis to Revelation, it's Em 57. 57 horas você pode ler a Bíblia toda. In 57 hours, you could read the whole E o Bible. tempo que você está na academia. In the time you're in the gym, Então ela falou: so she said, 2 meses eu vou ler a Bíblia toda. in 2 months, I'm going to read the whole 1 hora Bible. por dia. 1 hour a Eu day. posso escutar a Bíblia. I can listen to the E eu vou Bible. ter lido a Bíblia And I toda. will have read the whole Bible. Olha para o teu irmão e diga: desperta. Look at your neighbor and say, wake 1 hora up. menos de internet. 1 hour less of the 1 hora internet. menos em séries. 1 hour less on the show. Dedique a tua vida lendo a Bíblia. Dedicate your life to read the Bible. Dedique a tua vida fazendo bem. Dedicate your life to do good. Dedique a tua vida buscando o Senhor. Dedicate your life to seek the Lord. Dedique a tua vida buscando a Deus. Dedicate
your life to see God. Anuncie o evangelho. Announce the gospel. Anuncie o evangelho. Announce the gospel. Vamos nos entregar e nos render a Ele. Let's surrender ourselves to Him. Amém. Amen. Queria pedir à igreja que está pronto o vídeo, filho? Coloca o vídeo da viagem. Blackout. Eu vou passar para vocês um pouco da nossa agenda. Nós viemos servir aqui junto com o apóstolo Guilherme Maldonado. The Holy Spirit says, I am lifting a new generation in the fire of my spirit. Estamos em Tóquio com o pastor Daniel. Here we're in Tokyo with Pastor 東京 Daniel. でダニエル牧師と一緒にいます。 Viemos aqui a uma obra missionária. We're here on a 我 missionary 々は work. ここにミッションしに来ました。 Estamos voltando muito felizes. We're going back す very ごい嬉しい happy. 気持ちで私は帰れます。 Mais de 120 milagres registrados. More than 120 の 120魂が癒 miracles されました registered. Deus está escrevendo uma nova história. God is writing a 新 new しいストーリ story. ーを掲げています。 This girl for 6 months suffered depression. This woman Gail was partially deaf in both ears. She brought this machine to help her hearing. She said, when you declare the prayer by faith, she received a complete hearing, and she can hear completely now. Has severe pain in his right knee, and because of for 1 year, and then for 6 months he had pain in his left foot. Tonight, as you prayed, first his left foot got healed, and then also the pain in his right knee got healed. He used to walk with this, couldn't really move his legs, but today he got healed. Um aplauso ao Senhor. Give an applause to the Lord. Glória a Deus. Queria pedir que você se colocasse de pé. I'd like to ask you to stand up. Eu quero fazer uma oração pelas nações. I want to do a prayer for the nations. Fazer uma oração por Israel. Do a prayer for Israel. Fazer uma oração pelo povo que hoje está amedrontado. Do a prayer for the people that today are scared. Jesus está voltando. Jesus is coming back. Jesus está voltando. Jesus is coming back. Jesus está voltando. Jesus is coming back. Alegra o teu coração. Be joyful in your heart. Alegra o teu coração. Be joyful in your heart. Alegra o teu Be coração. joyful in your heart. Nós temos muito para nos alegrar. We have a lot of things to be happy for. Eu quero que você não duble essa oração. I don't want you to just repeat this prayer. Ame quando você estiver orando. Love when you're praying. Ame Israel. Love Israel. Ame as nações. Love the nations. Ame as pessoas. The actions. Love the people. A oração é movida através do amor. The A prayer oração é is, movida através do amor. the prayer is moved through love. Pastora Amanda, vem aqui fazer essa oração, filha. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Father, we give you Gracias thanks for this morning. por el tiempo que nos das de venir, Señor, a tu casa For this time that you've given us to come to y your estar en house. tu To presencia. be in your presence. Hoy, Padre, clamamos en unidad, Father, today we cry out in unity. como un pueblo unido, As a Señor. united people. Sintiendo, Padre, la compasión. Seeking a compassion. Sintiendo, Señor, el amor. Seeking the love. Sintiendo la necesidad Seeking the need. de orar, Señor, por To otros. pray for others. Clamamos, Señor, por el pueblo de Father, Israel. we cry out for the Israel people. Clamamos, Señor, por esa We nación. cry out for that Que es nation. la nación escogida, Señor. We cry out
out for those people. Padre, clamamos, Señor, Father, we cry un out. despertar, Señor, We ask for an en tu awakening pueblo. of your people. Un despertar, An Señor, awakening, Lord, en aquellos in those que no han creído en la venida del Mesías. that have not believed in the second coming of Aquellos God. que aún le están esperando. There are some that are waiting. Clamamos, Señor, We are crying por out un pueblo humillado. for a united Un people, pueblo que nuevamente, for people that will en unidad, once again in unity, clama a ti, that love you, vuelve a ti, that they seek you, se humilla delante de ti, that humble themselves before you, reconoce que tú eres el gran Dios, and they recognize that you're the great God, reconoce a Jesucristo como su Salvador. and they recognize the Lord En el as nombre de Jesús, their Savior. In the name of declaramos, Jesus, Señor, we declare que Israel that Israel se levanta como esa nación escogida, will be raised up as the chosen este nation, pueblo escogido, as the chosen en el people, nombre de in the Jesús, name of Jesus, que tu palabra se cumple, that your word will be que tu fulfilled, palabra se cumple, that your word will be no fulfilled, solamente en Israel, that the people of sino Israel, en todos los hijos, that all the los children, hijos que han nacido, that all the el children that are pueblo born, escogido. that in the chosen Hermano, people, usted tiene que creer you need to que believe usted también es el pueblo escogido, that you are part el of the chosen remanente, people, the remnant, el remanente, the remnant, el remanente. the remnant. Hable para usted mismo y diga: yo soy el remanente. Say to yourself, I yo am the soy el remnant. pueblo escogido. I am the chosen yo people. soy la nación I am the santa. chosen Yo nation. soy hijo. And I am a yo child. soy hijo. I am a y tú child. eres mi padre. And you are my y father. nos levantamos en este momento So we get up in a this clamar moment, en unidad and we cry por out in unity Israel, for por Israel, las naciones, for the nations, por las familias, for the families, por los matrimonios, for the marriages, en el nombre de in Jesús, the name of Jesus, en un solo espíritu, in the Holy no Spirit, siendo egoístas, no viendo solo para lo nuestro, viendo la necesidad del pueblo, we don't just look at ourselves, we're looking at the need of the people. viendo la necesidad del pueblo. We're looking at the need en of el the nombre people. de Jesús, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús, In the name of Jesus. declaramos la salvación, We cry out for la salvation sanidad, in the la streets, liberación, in ojos abiertos, eyes open, oídos espirituales abiertos, spiritual ears en el open, nombre de in Jesús. the name of Jesus. Padre, Father, permítenos ver, allow us to see revélanos aquello que no hemos podido ver. those who we couldn't see Revélanos, before. Señor, aquello, Padre, que no hemos podido entender. Deliver those. Espíritu Santo, The Holy habla Spirit, con nosotros. speak with us. Háblanos. Speak to us. Háblanos. Speak to us. Despiértanos. Wake us up. Despiértanos. Wake us up. Despiértanos. Wake us up. Hermano, pídalo de corazón. Ask this from your Pídalo heart. de corazón. Ask this from your Clame, heart. Clame. Cry clame. out, cry Abra out. su boca. Open your Abra mouth. su boca. Open your mouth. Abra su boca. Open Diga: your mouth. Señor, de And verdad. and say, de Lord, verdad. truly, de verdad. truly. Despiértame. Wake up me. Despiértame. Wake me up. Despiértame. Wake me en up. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amém. Dê um Amen. aplauso ao Senhor sobre isso. Give an applause to the Glória a Lord. Deus. Ainda de pé, leia comigo Malaquias 4, versículo 6. Still standing up, read Malachi 4:6. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Malachi 4:6. Diga comigo junto, vamos lá. 1, 2, 3, diga: Deus é o meu Pai. Say with me together. Em português primeiro. Sorry. 1, 2, 3. E eu sou seu filho. Vamos lá? 1, 2, 3. Say with me. God is my Father, and I am His child. Amém? Amen. Mateus capítulo 4, versículo 6 diz: E ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Malachi 4:6. He will turn the hearts of the parents to their children, and the hearts of their children to their parents, or else I will come and strike the land with total destruction. Uma das mensagens mais atacadas hoje, One of the most attacked messages today a mensagem da paternidade. is the message of paternity. A paternidade de Deus precisa ser revelada. The paternity of God has to be O revealed. mundo é um mundo de órfãos. The world is a world of orphans. Diga comigo, Jesus. Say Levanta with- sua mão. Diga say comigo, with me. Raise up Jesus. your hand. Jesus. Say Jesus. Jesus. Say Jesus. Revela. Reveal it Revela. to me. Reveal it. Revela Reveal a it. mensagem da paternidade Reveal the message of paternity na minha vida, in my life, na minha casa, in my house, na minha família, in my em nome de family, Jesus. in the name of Jesus. Sente-se e dê um aplauso ao Senhor. Em Sit nome de down Jesus. and give an applause to the Lord. Mateus capítulo 23, versículo 9. Matthew 23:9.
Diz a palavra do Senhor: também não chamem a ninguém de pai aqui na terra, pois vocês têm somente um pai que está no céu. Matthew 23:9 de 23:9. Mateus. Também não chamem a ninguém de pai Don't call anyone a father aqui na terra, on pois earth, vocês têm somente um pai. Quantos pais? for you have one father. How Quantos many pais? fathers? One. Vocês têm somente quantos pais? How many fathers do you have? One Diga father. comigo, um pai. Say with me, one father. pai. One father. Pai. One father. E quem é ele? And who is he? Aquele que está nos And céus. he is in heaven. Mateus capítulo 23, versículo 9. That's Matthew 23:9. A Bíblia nos apresenta The word of God presents Deus como nosso pai. God as our father. Quem é o pai que esta palavra está nos trazendo? So who is the father that this word is presenting to us? Vamos ler sobre isso. Let's read about that. Deus apresenta Deus como nosso pai. God presents God as our father. Eu não posso servir o cristianismo se eu não tenho Deus como pai. I cannot serve Christianity if I don't have God as my father. Eu não posso ter herança na minha vida se eu não tenho Deus como pai. I cannot have inheritance over my life if Eu I don't have confesso- God as my father. Eu confesso a vocês I confess to you que apesar de criado no evangelho, that even though I grew up in the gospel, batizado com o Espírito Santo, I was baptized in the Holy Spirit, eu só fui reconhecer I only recognized da maneira que Deus gostaria que eu reconhecesse the way that God would like me to Ele recognize como pai Him as a father neste ministério. in this Há ministry 15 anos atrás, 15 years ago em retiro espiritual, in a spiritual retreat. a revelação de paternidade abriu os meus olhos. The revelation of paternity opened my eyes. E aí, como conhecedor da palavra de Deus, And knowing the word of God, eu pude ver e encontrar resposta para muitas perguntas bíblicas que eu tinha. I could see and receive answers for a lot of biblical questions that I had. Por que muitas pessoas não vivem a prosperidade de Deus? Why do many people not live the prosperity of Por God? que muitas pessoas vivem enfermas? Why do many people live sick? Por que muitas pessoas abandonam o evangelho? Why do many people abandon the gospel? Por que muitas pessoas vivem em falta? Why do many people live lacking? Por que tudo isso está acontecendo? Why is this all happening? Porque o mundo hoje é um mundo de órfãos. Because the world today is a world of orphans. Se você não se reconhece como um filho, If you don't recognize yourself as a você não child, tem herança. you're not going to have Se inheritance. você escolher ficar sem pai, If you choose to be without a father, a vida eterna é morte eterna para você. eternal life is eternal death to you. A Bíblia apresenta dois pais: The Bible presents two o pai das fathers. luzes The father of light e o pai da mentira. and the father of lies. Para ser chamado como pai da mentira, To be called as the father of ele é lies, especialista em mentir. he is a specialist of Ele lies. sabe entrar na mente das pessoas. He knows how to enter minds. Ele sabe confundir corações. He knows how to confuse hearts. Ele conta uma mentira He tells a lie como se fosse uma verdade. as if it was a truth. O diabo está mentindo a toda a sociedade. The enemy is lying to all of society. Deus não existe. God is not Para alive. muitas pessoas, There's many people. o céu e a terra está aqui. Heaven and earth is here. Muitos não creem uma vida após esta vida. Many don't believe in a life A after this mentira do life. diabo está entrando. The lies of the enemy is penetrating. Uma pessoa quando tem quando é especialista em mentira. When a person is a specialist in lies, Uma certa vez eu perguntei isso para uma pessoa e eu disse: "Você precisa ser livre desse espírito?" I said to a person once, you have to be delivered from that spirit. E ele confessou para mim. And he said to me, Ele: "Pastor, eu preciso, he said, Pastor, I need. porque às vezes eu minto algo Because sometimes I lie que about até something eu mesmo acredito. that even I believe. Porque uma mentira contada muitas vezes Because a lie that is told many times parece uma verdade, feels like a truth. mas a mentira é destruidora. But the lie destroys. A mentira vem contra a palavra de Deus. The lie go against the word of A God. mentira vem para destruir famílias. The lie comes to destroy A families. mentira vem para destruir igrejas. The lie comes to destroy A mentira vem churches, para criar guerras. to start wars. Porque o mundo está sofrendo como está. Why is the world suffering like Porque estão it? vivendo em mentiras. They are because they're living in lies. A internet se multiplicou. The internet has grown a lot. E agora nós vemos também muitas deram um nome novo para mentira. And they give a new name to lies. Fake news. Fake news. Para ficar chique, So that it sounds a little bit better. para ficar moderno. So you can say modern. É uma forma nova de chamar a mentira. A new way to call lies. O mundo está vivendo em muitas mentiras. The world is living in a lot of lies. Existem mentiras dentro das famílias. There are lies in the families. Maridos agora não são transparentes com esposas. Husbands aren't transparent with their wives. Esposas não são transparentes com os maridos. Wives are not transparent with their Pais husbands. mentem para os seus filhos. The parents lie to the children. E quem é o pai dessas pessoas? And who is the father of these O people? pai da mentira. The father of lies. A Bíblia nos convida a viver na verdade. The Bible invites us to live
the truth. Deus é nosso Pai God is our Father, e Ele é a verdade. and He is the truth. Ele nos apresentou a verdade em carne aqui. He presents the truth in flesh. A verdade veio e morreu por você. The truth came and died for you. Se apresentou na cruz do Calvário Presented Himself on the cross como sacrifício vivo. as a living A sacrifice. verdade. The truth. Eu sou a verdade, I disse am the Jesus. truth. That's what Jesus Eu said. sou a verdade. I am the Eu truth. sou a verdade. I am the truth. Não existe outra verdade. There is no other truth. Ele é a verdade absoluta. He is the absolute Ele truth. é a verdade. He is the truth. Cristo veio restaurar a nossa conexão com o nosso Pai. Christ came to restore our connection with our Father. Gálatas capítulo 4, versículos 5 a 7. Galatians 4, 5 to 7. Gálatas capítulo 4, versículos 5 a 7. Galatians 4, 5 to 7. O diabo tenta esconder The enemy tries to hide que Deus é o nosso Pai. that God is our Father. O diabo tenta esconder The enemy tries to a hide verdade da palavra de the Deus. truth of the Word of O God. diabo coloca na mente das pessoas The enemy puts in people's minds que a Bíblia não é verdadeira, that the Bible is not true, que a igreja não é uma that prioridade. the church is not a priority. Nada substitui a igreja. Nothing substitutes the church. Nenhuma organização substitui a igreja. No organization Nenhum substitutes the livro church. substitui a Bíblia. No book substitutes the Bible. Nenhuma terapia substitui a oração. No therapy substitutes Nenhum prayer. sacrifício substitui o jejum. No sacrifice substitutes O fasting. jejum é uma morte do eu. Fasting is the killing of meat, the flesh, O cristão precisa viver uma vida em jejum, because the Christian needs to live a life of fasting, porque essa é a forma de crucificar a nossa carne, because that's the way to crucify our para flesh, ouvir a Deus. to listen to God. Pessoas estão tomando suas próprias decisões, People are taking their own decisions baseado em seus corações, based on their hearts, muitas vezes sem jejuar. many times without Sem orar. fasting, without praying. E alguns deles, And many of them. ontem mesmo estávamos conversando com o pastor Rolando e a pastora Amanda Yesterday I was speaking with Pastor Rolando and Pastor Amanda sobre entregar a vida ao Senhor, about giving their life to Jesus, sobre a importância do jejum, about the importance of sobre a fasting, importância da oração. the importance of prayer. Muitas pessoas decidem orar sozinho, Many people want to pray alone, sem igreja. without a church. Pastor Amanda estava nos comentando a história Pastor Amanda was telling me the story de pessoas que se entregaram a muitas horas de oração of people that gave themselves to a lot of Sem hours uma of prayer liderança. without leadership, e entraram em problemas mentais. and they went into mental problems, E isso é real. and that's real. Precisamos entender. We need to understand Precisamos estar no meio do povo de Deus. that we need to be in the midst of the people of Há God. pessoas que se entregam à oração. There are people that give themselves to prayer, E aí elas começam elas começam colocar o cristianismo. criticize, criticar. Me fugiu a palavra. Elas começam a espiritualizar todas as coisas. And they start to spiritualize everything. Que é espiritualizar todas as What coisas? does that mean? Olha, pastor, o senhor colocou esse ministério na minha vida. Pastor, you put this ministry in Eu my estou life. sentindo uma carga muito grande, I'm feeling a pastor. heavy weight, Pastor. Oh, pastor, meu casamento está difícil. Pastor, my marriage is Eu difficult. estou sentindo que eu carrego essa família. I'm feeling like I'm carrying this family. Muitas pessoas estão espiritualizando tudo. Many people are spiritualizing everything, Isso é falta de liderança. and that's a lack of leadership. Precisamos entender We need to que understand tudo tem pressão. that everything has pressure. Nós veremos pressão em todas as We're coisas. going to see pressure in all things. A aflição faz parte do ser humano. Affliction is part of the human E being, principalmente como cristinhos. and especially as small Christs, Porque todo cristão é cristinho. because every Christian is a small Ele Christ. sofreu aflição. They all suffer E affliction. ele falou que nós também sofreríamos. He suffered affliction, so he said that we are going to suffer as well. Pare de espiritualizar todas as Stop coisas. spiritualizing everything. Pare de colocar-se em posições diferentes. Stop placing yourself in different Olha, agora positions. só eu estou fazendo. Now I'm the one doing it. Muitos estão divorciando. Many people are getting E diz, o divorced problema foi and ela. are saying she's the O problem. problema foi ele. He's the problem. Muitos saem da igreja. Many leave the church. O problema é a igreja. Oh, the church is the problem. E muitos estão tomando decisões Many are taking e decisions espiritualizando todas as and coisas. spiritualizing everything. Uma das mentiras dos diabos One of the lies of the é enemy achar que você é is thinking that you are insubstituível. unreplaceable. Quantos estão me entendendo?
How many are understanding me? O mundo está vivendo em mentiras. The world is living on Você many está lies. escutando mentira todos os dias. You're hearing lies every day. Não, pastor, eu não. No, pastor, Eu I'm não not. permito nos meus ouvidos. I don't allow that in my ears. Você está escutando You're listening através da internet, through the internet, através de tudo que está rodando. through everything that's going around. E qual é o objetivo de tudo isso? And what's the goal of all that? Moldar a tua mente To mold your mind para que você se torne um passivo, so that you can become passive, para que você tome a mentira dele e coloque dentro de você. so that you take the lies and you put it inside you. Mexe com teu irmão e diga: desperta! Shake your neighbor and say, wake Acorda! up, wake up, Acorda! wake up. Muitos irão ficar. Muitos irão ficar. Many will stay. Jesus está voltando. Jesus is coming back. Muitos irão ficar. Many will stay. Jesus está voltando. Jesus is coming back. Não somos melhores por We're- fazer a obra de Deus. We're not better because we do the work of God. Nós somos bons porque Ele está em nós. We are good because He's in us. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos é como trapos de imundícia. Agora eu compliquei você. Tudo que nós fazemos, Everything we do, somos inúteis. we are Somos nada. nothing. Somos nada. We are nothing Sem Ele, without Him. somos um morto caminhando na terra. We are a dead man walking. Cristo é a vida. Christ is the life. Cristo é a verdade. Christ is the A truth. palavra de Deus é a verdade. The work of God is A the Ele a glória. truth. To Him be the Ele é glory. o Pai. To Him be E se eu tenho um Pai, to Him and to the Father. And if I have a father, then I'm a child. então eu tenho herança. So I have an Glorifica o inheritance. Senhor. se você Glorify quer the Lord pregar. for that. Me ajude a pregar. Help me to preach. Me ajude a pregar. Help me to preach. Levanta agora. Wake up now. Tome a tua vida e diga: eu vou servir a Deus. Take your life and say, I'm going to serve O God. mundo está vivo, cheio de uma igreja com pessoas fracas. The world is filled with churches with weak Não people. toque em mim, pastor. Don't touch me, Não me pastor. usa para isso. Don't use me for that. Muitos vêm servir a Deus Many people come to serve e vêm God com a sua agenda. and come with their Eu own tenho a minha agenda. agenda. I have my own Você agenda. não tem agenda. You don't have an Você se agenda. entregou a Ele. You gave A yourself to agenda Him. é dele. His agenda. Ele é a prioridade. He is the priority. Ele é a prioridade. He is the priority. E vivemos assim. And we live like this. Um dia vamos, One day we go, outro dia não queremos mais. one day we don't want Um anymore. dia abraçamos e One day- dizemos: nada vai me tirar. We embrace it, we say nothing will take me out. Outro dia estamos murmurando. Another day we're complaining. Desperta. Wake up. Não é hora para distrair. It's not a time to get Tem alguém que me distracted. ajuda aqui, por favor? Is there anyone that's listening to me? Não é hora para distrair. It's not a time to get distracted. Jesus está voltando. Jesus is coming back. Acorda. Wake up. Acorda. Wake up. Acorda. Wake up. Precisamos estar despertos. We need to be awake. A igreja do Senhor The church of the Lord está num automático. is on the automatic. Vamos à igreja. Let's go to church. Serviço de domingo. Sunday service. Voltamos para casa We go back home e vivemos nossos problemas. and then we live our problems. Por que você está salvo? Why are you saved? Por que Jesus te salvou? Why did Jesus save you? Pergunta ao teu irmão: por que Ask your Jesus te neighbor. salvou? Why did Jesus save Por que you? ele não te salvou nos últimos 30 segundos finais da tua vida? Why didn't He save you in the last 30 seconds of your life? Por quê? Why? Por quê? Why? Por quê? Why? Porque ele está contando com você. Because He's counting on you. A obra é dele. The work is Ele His. está contando com He você. is counting on you. Ele está contando que você anuncia as boas He is obras. counting on you to announce His Ah, glory. pastor, mas é difícil. Oh, but Pastor, it's difficult. Mais difícil é desobedecer o que ele tem mandado. It's more difficult to disobey what He commanded. Deus não vem buscar um povo frouxo. God didn't come to grab a weak people. Ele é o nosso Pai. He is our Father. Cadê a palavra que eu pedi? Gálatas capítulo 4, 5 e 7. Galatians 4:5. Para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que possamos ser adotados como filhos, filhos de Deus. E como vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para os nossos corações. O Espírito clama: querido Pai. Portanto, vocês já não são mais escravos, mas sim filhos. Desde que vocês são filhos, Deus também os fez herdeiros. 5. To redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are His child, God has made you also an heir.
Quantos sabemos quem nós somos? How many know Diga comigo, nós somos we are espírito. a spirit? Somos We are espírito. a spirit. Toca no teu irmão e diga, você é espírito. Touch your neighbor and say, you're a spirit. Você é espírito. You're a spirit. Diga, você sabia? Did you know that? Você é espírito. You're a spirit. Você sabe o que é o mundo espiritual? You know what the spiritual world is? Eu tive oportunidades I had the opportunity. na minha ordenação pastoral. As I was ordained a pastor, Jesus entrou na igreja. Jesus entered the church. As pessoas estavam em volta de mim. The people were around me. Ele veio caminhando, And he came walking. As pessoas estavam de mão dadas. And the people were holding hands No mundo físico, in the physical eu world. estava olhando para o chão. I was looking at the ground. E em volta de mim estavam um círculo fechado de mãos dadas. And around me there was a circle closed with Quando the ele hands. entrou, And then when he o entered, círculo se abriu. the circle opened. A minha posição física estava assim. My physical O position meu was like espírito this. se But levantou. my spirit was standing Eu up. pude ver o mundo I espiritual. could see the spiritual world. Ele chegou. He entered. A igreja sentiu a presença de The Deus. church felt his presence. O mundo espiritual The spiritual realm é real. is real. E se Deus é o teu pai, And if God is your o father, teu espírito está vivo. your spirit is alive. Se o diabo é o teu pai, If the enemy is your father, não, o diabo não é meu pai. no, the enemy is not my Então father. pare de fazer só o que ele quer. So stop doing everything he wants. O que o diabo quer? What does the enemy want? Que você seja como ele, That you be like him, hipócrita, a hypocrite, mentiroso, a liar, sem agenda, Without- com a tua agenda pessoal, with your own agenda, cheio de ego, full of ego, cheio de orgulho. full of pride. É isso que o diabo quer. That's what the enemy wants. O diabo quer que você seja usado The enemy wants you to be used para rebeldia, for rebellion, para rebelião, para destruição. for destruction. Como estão as tuas palavras? How are your words? Qual é a tua palavra que você se refere na tua casa? What are you referred to in your home? Como você se refere à tua família? How do you refer to your family? À tua esposa? To your wife? Ao teu esposo? To your husband? Aos teus filhos? To your children? Que palavras saem aí? What words come out of your Que mouth? palavras saem aí? What words come out of your mouth? Palavras do Pai da verdade? Words of the Father of Ou truth palavras de or destruição? words of destruction? Quem é o teu pai? Who is your Quem é o father? teu pai? Who is your Quem é o father? teu pai? Who is your A father? ninguém chamai de pai, Don't call anyone a father porque só há pai. because there is only one father. Isso não é uma religião. That isn't a religion. Isso é uma família. That is a family. Graças. A oração para se tornar efetiva, For prayers to be effective, eu preciso me colocar na posição de filho. I need to be positioned as a child. Deus me falou isso no meu coração. God told me this in my heart. Digo, Pai, I said, Father, eu quero saber I want to o know que eu posso melhorar na minha oração what can I better in my prayer para que eu veja as respostas. so I can see the answers. E Deus falou no meu coração, God said to my heart, muitas vezes many times você se aproxima a orar, you come to pray sabendo que é filho, knowing that you're a mas não child, se posiciona como but you filho. don't position yourself as a child. Eu mudei minha oração. Then I changed my prayer. Oh Pai, Oh Father, Tu és o meu Pai. you are my Tu Father, és o meu Pai. You are my E aqui Father. fala o teu filho. and this is your son. A oração tem um novo sentido para mim. The prayer has a new meaning to me Depois de conhecer a paternidade, after knowing paternity. você não pode ficar sem pai. You cannot be without a father. A paternidade foi substituída. The paternity was replaced. Muitos estão frequentando igrejas Many are coming to churches sem entender a paternidade. without understanding paternity. Sem entender a paternidade. Without understanding paternity. Qual é a última palavra que está no Antigo Testamento? What is the last word in the Old Testament? Maldição. Curse. A Bíblia termina o Antigo Testamento com a palavra maldição. The Bible ends the Old Testament with the word curse. A Bíblia mostra que uma maldição virá The Bible shows that a curse will sobre come aqueles over those que não entenderem that don't a understand paternidade. the paternity. Isso deve chamar nossa atenção. And this should call my attention. Eu vou dar um exemplo aqui. I'm going to give you an example. Cadê a Sofia? Where's Sophia? A Sofia que estava cantando. Que bonito começar a cantar, né? It was so nice to see her singing. Prepara para você pregar no segundo, que a voz já foi. Prepare to preach. Cadê a Sofia? Tá traduzindo aí? Ok. A Sofia vinha muito na igreja.
Sophia would come to church a lot. Um dia num retiro, One day at a retreat, ela teve um encontro com a paternidade. she had an encounter with the A paternity. revelação entrou nela. The revelation entered her. Para mim foi tão visível For me, it was so que a visible feição dela mudou. that her facial expression changed. Eu conversava com ela quando ela vinha, I would speak to her when she came, sempre muito educada, always very sempre muito, respectful. muito respeitosa. Always very respectful. Mas quando a paternidade entrou, But when paternity a entered, feição dela mudou. her facial expression changed. A alegria no coração dela mudou. Her joy in the heart changed. Oh, você precisa conhecer a Deus You como have to Pai. know God as a Father. Quem não conhece Deus como Pai, Those that don't know God as a Father sempre se sente como um rejeitado. always feel rejected. Oh, Deus abençoe Isaac, mas a mim não. God blessed Isaac, but Oh, not me. esse aí canta melhor do que eu. He sings better than Oh, me. esse faz isso melhor do que eu. This one does this better Oh, than me. Paulo toca porque Deus escolheu ele. Oh, Paul plays because God chose him. Eu sou filho. I am a Eu child. sou filho. I am a Eu child. sou filho. I am the child. E eu preciso entender And I need to a understand posição de filho que eu the tenho. position of a child. Deus nos escolheu. God chose Nos us. adotou. He adopted Nos us. abraçou. He embraced us. Você é filho de Deus. You are a child of God. Entenda isso. Understand that. Oh, Rabachokomanai. Todo filho gosta de estar junto com o pai. Every child likes to be with their father. Quando eu entro na presença do pai. When I enter his presence, Quando eu entro na presença. when I enter the presence, Eu amo estar na presença dele. I love to be in his presence. Horas de oração para um religioso Hours of prayer for a religious person tornam segundos become para um filho. seconds for a child. Como é gostoso estar na presença do pai. It's so good to be in the presence of the Ser Father. abraçado pelo To pai. be embraced by the Father. Diga comigo, eu sou espírito. Say with me, I am a spirit. E só há um pai There is only one do Father meu espírito. in my spirit. Diga comigo, Deus é o meu pai. God is my Father. Diabo, The enemy, tu não é o meu pai. you are not my Father. Eu sigo ao meu I pai. follow my Father. A herança que eu tenho é dele. My inheritance is Ele é o from meu Him. exemplo. He is my example. Ele é. He is. Eu sou filho. I am a Se child. porte como filho. So behave like a child. Deus também apresenta God also presents a paternidade biológica. the biological paternity. Quantos têm um corpo aqui? How many has a body? Quantos têm uma mãe? Who has a mother? Quantos saíram de uma família? Who has come from a Diga family? comigo, todos nós. I think all of us. O teu corpo é o acesso nesse mundo. Your body is the access to this A world. Bíblia diz em Mateus 23:9, The Bible says in Matthew 23:9, a ninguém chamais de pai. don't call anyone a father. Mas quantos têm pai aqui? But how many here has a Levanta a mão father? comigo. Raise up your hand. Todos, sim? Everyone, right? Como que você chama ele? Pelo What do you- nome ou por pai? What do you call him? A father or by the Quando name? você fala com ele, como você fala? How do you speak with him? Como você chama teu pai? How do you call your father? I don't have a father. Já teve pai? Teu pai, your father left? Okay, but you had one. Who gave the life to you? Yes. Um pai. A father. Um pai. A father. Ah, ele não foi meu pai. He wasn't my father, Mas ele te deu vida. but he gave you life. Você está nessa terra. You're on this earth Porque um pai because a father te deu vida biológica. gave you biological Sim ou life. não? Yes or no? Um pai te deu vida. Como você chama o pai? Como How do você you call chama o your Lucas? father? Como você chama o teu pai? How do you call your father? Como é o nome dele? What's his name? Você já chamou ele? Seu Jaime, vem aqui. Did you ever call Como him você Jai chama to ele? come here? What do you say? Father. Vocês estão me entendendo aqui? How many understand me? Coloca 23:9 de Mateus. Matthew 23:9. Mas a Bíblia diz a ninguém. But the Bible says, don't que a call Bíblia anyone. diz? What does the Bible say? O que a Bíblia diz? What does the Bible say? Ah, então o Lucas está pecando. That means Lucas is sinning. Muitos de nós tivemos os pais que erraram, sim ou não? Many of us had parents that made mistakes, no? Muitos pais abandonaram, sim ou não? Many parents abandoned. Mas como você chama ele? But what do you call them? Ben, how do you call your father? Daddy. Amanda, how do you call your father? Amanda, como você chama seu pai? Papi. Mas o que diz a Bíblia? Well, what does the Bible say? Como é? Our Father is in heaven. Nosso pai está no céu.
Quantos estão me entendendo? How many understand me? A Bíblia está se contradizendo? Is the Bible contradicting itself? Sim? Yes or no? Sim ou não? Yes or no? Não. No. Por quê? Why? Porque Deus está falando em 23:9. Because God is saying in O 23:9, meu espírito my spirit só tem um Pai. has one Father. Que o Espírito Santo te revele isso. The Holy Spirit reveals that to you. Esse é o segundo tipo de pai apresentado na Bíblia. That's the second type of father presented in the Bible. Pai biológico. Biological. Que a palavra de Deus diz em Provérbios 23:22. The Bible says in Proverbs 23, Ouça 23, o seu 22, pai que gerou e não despreze a Proverbs sua mãe 23, quando 22. ela envelhecer. Muitos vêm para a América, se esquecem dos seus pais. Many come to America and forget about their parents. Muitos se esquecem dos seus pais. Deixa eu dizer uma coisa. Oh, pastor, o meu pai errou muito comigo, por isso que eu sou assim errado. Não. Pastor, my parents made so many mistakes with me. That's why I make so much mistakes. No. Eu posso ser sábio, I could be wise. aprender que o meu pai acertou I could learn with what he did right e no que ele errou. and with what he did wrong. Eu tomo a decisão de quem eu quero I ser. take a decision of who I want to be. Quantos estão me entendendo? How many understand me? Se coloque de pé, por gentileza. Please stand up. 1 Coríntios capítulo 4, 14 e 15. 1 Corinthians 4, 14 and 15. O que nós somos? What are we? Um espírito A spirit que tem uma... that has a soul. Oh, você tem alma? You have a soul. Não sabia? I didn't know that. Talita, você tem alma? Talita, you have a soul? Então vamos lá. 1, 2, 3. Somos um espírito So we are a spirit que tem uma that has e a mora soul dentro de um. and lives in a body. Deixa eu falar para os mais religiosos, So let me tell the more religious ones, porque é da onde eu vim. because that's where I came from. Eu sei falar disso porque é da onde eu vim. I know how to speak about that because that's where I came from. No termo cristão, In the Christian time, temos como pai we have as a father aquele que nos ganhou para Jesus. the one that won us to Jesus, Meu pai espiritual. my spiritual father. Se você voltar comigo no termo cristão. If you go back with me to the Christian, Estava numa conferência, um pastor estava pregando e nesse dia ele me ganhou para Jesus. Esse é o meu pai na fé. we were at a conference and this pastor was preaching and then I accepted Jesus, so that's my father in the faith. Quem é pai para você? Who's the father to you? Pai é aquele que gera ou pai é aquele que cria? Is the father the one that creates or the one that raises? Está aqui, igreja. Are you here, church? Porque na paternidade espiritual Because in spiritual paternity, você já foi gerado. you're already generated. Na paternidade espiritual, In the spiritual paternity, na paternidade física, in the physical, precisou um pai e uma mãe se mover. you needed a father and a mother. Mas na paternidade espiritual, But in the spiritual paternity, você já tem uma alma. you already have a soul. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro advertê-los a meus. I'm writing this not to shame you, but to warn you as my Quem dear está escrevendo children. aqui? Who's writing here? Teu pai biológico? Your biological father? Deus? God? Quem está escrevendo? Who's writing? Paulo. Paul. Versículo seguinte: embora possam ter 10.000 tutores, pregadores, como você queira chamar, em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. For in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Quando eu conheci essa revelação, When I understood this revelation, não vai ser por conhecimento, it's not going to be by knowing. isso vai ser por revelação. This is through revelation. A Bíblia nos apresenta 3 pais: The Bible presents 3 fathers. pai do nosso espírito, The father of our spirit, pai biológico
biological e father pai espiritual. and spiritual father. Pai espiritual A spiritual father não está envolvido. is not involved. O meu pai, Oh, my father, ele tem que me dar, he needs to give me. ele tem que me dar. He needs to give me. Isso não é pai. No, that's not a father. Não. Pai ensina o filho. A father teaches their children. Qual é o objetivo? What's the objective? Eu quero ler uma passagem com vocês I rapidamente. need to read a verse to E you. o último versículo vocês vão ler junto The comigo. last verse you're going to read with me. Gálatas capítulo 4, Galatians 4, versículo 11 a 16. 11 to E o último 16. versículo é o 19. Acompanhe em inglês, por favor. Follow along in English. Eu temo por vocês. Eu temo por vocês. Receio que todo o meu trabalho entre vocês não tenha valido nada. Paulo está falando isso. Paul is speaking here. Irmãos, eu lhes suplico, sejam como eu, pois eu também me tornei igual a vocês. Não que vocês tenham feito algum mal, mas, como vocês sabem, foi porque eu estava enfermo que lhes anunciei as boas novas a primeira vez. Apesar da minha doença ter sido um grande peso para vocês, vocês não me desprezaram, nem me expulsaram. Pelo contrário, o que Paulo está falando aqui? What is Paul saying here? Eu falhei, I made mistakes. eu tive erros. I had mistakes. Em muitos momentos eu fui um peso, And in many times I was a weight. mas em nenhum momento eu me desviei But in no moments I turned da away posição de pai. from the position of father. E ele continua: And he continues. vocês não me expulsaram, pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como se eu fosse o próprio Jesus Cristo. Vocês estavam tão felizes. O que foi que aconteceu? What Eu happened? posso afirmar, se fosse possível, vocês teriam tirado os próprios olhos para dar a mim. O que aconteceu? What happened? O que aconteceu? What happened? O que aconteceu? What happened? Pai da mentira, Father of lies, ele trabalha contra a paternidade. he works against paternity. Que alegria, cadê? Por acaso eu me tornei, versículo 19. 19. Por acaso eu me tornei inimigo de vocês, por lhes dizer a verdade? Meus filhos, estou novamente sofrendo por vocês, como uma mãe que sofre as dores de parto, e continuarei sofrendo até que vocês venham a ser como Cristo. Um dos motivos One of the reasons que muitas pessoas não prosperam, that many people don't prosper que vivem oscilantes, and they bounce around é porque não entenderam isso. is because they didn't understand that. Um pai, ele estabelece identidade. A father establishes identity, Muitos chegaram aqui and many arrived here sem identidade. without an identity. Primeira coisa que eu trabalhei é para que você tivesse uma identidade. The first thing that I work on is for you to have an identity. Eu amo a igreja como love pai the church. espiritual. I love the church as a spiritual father. Qual é o amor que você tem pelo teu pai espiritual? What is the love that you have for your spiritual Qual father? é o valor que você dá ao sacrifício? What is the value that you give to the Eu sacrifice faço por essa casa. that I do for this house? Domingo passado foi Dia dos Pais. Last Sunday was Father's Day. Sabe quantas mensagens eu recebi? You know how many messages I got? Sabe quantas igrejas nós temos? You know how many churches we have? 12. 12. Sabe quantas pessoas tem em todas essas You know how many igrejas? churches we have in all that? How Mais many de 5 people? mil pessoas. Over 5,000 people. É bem óbvio que muitas delas não têm o acesso direto. Of course, many people don't have direct access to me. Sabe quantos Feliz Dia dos Pais eu recebi? You know how many Happy Father's Day I got? 1. One. One. Mas quando você está enfermo, quem é que vai lá? But who's there when you're sick? Quem é que cuida de você? Who takes care of you? Quem é que ora por você? Who's the one that prays for you? Quem é que sofre? Who's the one that suffers? Como pai espiritual da tua alma. As a spiritual father of your soul, Um pai espiritual as a spiritual father, é para lidar com as tuas vontades. is to deal with your will. A alma é o assento das vontades. The soul is the center of the will.
Eu só posso ter herança. I can only have inheritance. Sabe, Deus me deu um pai espiritual, o apóstolo Guilherme Maldonado. God gave me a spiritual father, Apostle Guilherme Maldonado. Você acha que eu estou sempre com ele? Do you think I'm always with him? Você acha que quando eu quero eu estou lá e ele me atende? Do you think when I'm there and he answers me? Ah, o pastor foi para o Japão com o apóstolo. Oh, I went to Japan with the apostle. Sabe quantas vezes eu vi ele? You know how many times I saw him? 3. 3 times. Nenhuma delas sozinho. None of them it was alone. Pergunta para minha esposa minha lealdade. Ask my wife my loyalty. Pergunta se eu deixo de dar um feliz dia dos pais para ele. Ask if I miss giving a happy Father's Day to him. Essa igreja precisa voltar à honra. This church needs to come back with the honor. A honra. The honor. A honra precisa honor. voltar a esta casa. Needs to come back to this house. Onde está o Bruno e a Michele? Where's Bruno and Michelle? Uma oferta que eles vieram trazer para mim. An offering that they came to bring. Uma oferta. One offering. Entregaram na minha mão atrás dessa parede. They gave it behind this wall Quando eram recém-casados. when they had just gotten married. E no momento que me entregaram essa oferta, And in the moment they gave me that offering, eu peguei I took it, e no meu and coração in my heart, era $1.000. it was 1,000. E eu pensei comigo, eles estão começando a vida And I deles. thought they're starting their life. Eu vou I'm receber, going to receive it, abençoar bless it, e devolver, and give it back porque eu sei da necessidade deles. because I know their need. Nesse momento o Espírito Santo falou no meu In coração: this moment, the Holy Spirit spoke to my heart. não roube a bênção Don't deles. steal their blessing. E Deus começou a me mostrar uma casa, And God began to show me a a house, cor, a color, a esquina, the place, a piscina atrás. the pool in the back. E eu comecei a falar para eles. And I began to tell them. Pouco tempo depois, Short time after, eles compraram uma casa they bought that house na esquina, in that com a place, mesma cor, with the same com a color, piscina. with that pool. Quando eu fui lá, And I went there. eu vi o que eu havia visto na I visão. saw what I saw in the vision. Você não sabe o que é honra. You don't know what honor is. Muitos vêm, Many come, prosperam, prosper, e aí bate no peito. and then they hit their chest Eu sou bom, and say, I'm good. não preciso mais do pai. I don't need the Father anymore. Quantos querem ver essa igreja How many want to see this church prosperar? prosper? Quantos querem ver essa igreja lotada? How many want to see this church filled? Haja como um filho. Act like a child. Quando nós recebemos a igreja em Boston, When we received the church in Boston, eu tinha 3 pessoas para enviar. I had 3 people to send. 2 pessoas muito bem preparadas, 2 people that were very prepared, com experiências pastorais. with experience, pastoral experience. Fui jejuar e orar quem eu enviaria para lá. And I fasted and prayed to see who I was going to send. E Deus me falou para mim: And God told me, manda o Alex, send Alex, porque ele é o mais parecido com o teu coração. because he's the most similar to your heart. Ele não tem experiência, He doesn't have experience, mas é um filho de but verdade. he's a true son. Na companhia eu coloquei muitas pessoas lá, In the company, I put many people there, cheio de experiência. filled with experience. De repente, Suddenly, coloquei uma filha I put a daughter sem experiência, without experience, sem inglês, without English, totalmente limitada ao mundo que ela estava vivendo. totally limited to the world that she was living, Coração de filho. but a daughter's heart. Essa igreja This church tem uma visão. has a vision. Ela é estabelecida It is established como família, as a family. como família. As a family. Você tem o meu logo, o nosso logo da igreja para colocar? You have the logo to put. Essa igreja This church tem uma visão. has a vision. A ninguém chamar de pai. Don't A ninguém chamar de pai. call anyone a father. Deus é o meu pai God is my espiritual. father. A ninguém chamar de pai. Meu pai biológico é o meu pai. Call no one a father, but it's A ninguém chamar de my pai. biological father is Eu my tenho um father. pai espiritual. But I have a spiritual father. O amor de Deus The love of God precisa ser revelado. has to be revealed. Feche os teus olhos. Close your eyes. O nosso logo diz: Our logo says, unidos united no amor sobrenatural do Pai. in the supernatural love of the Father. Eu agradeço a Deus por ter recebido essa revelação. And I thank God for receiving that revelation. Ninguém está autorizado a ir a menos que seja enviado. No one is authorized to go if they're not sent.
Eu não troco esse ministério por nada. I don't change this ministry for nothing. Se você quer uma mudança na tua vida, If you want a change in your life, coloque o teu coração como filho. put your heart as a child. Deus é o nosso Pai. God is our Father. Respeite e honre aos teus pais biológicos. Respect and honor your spiritual Oh, pastor, mas me rejeitou. He rejected me, Mas ore por ele. but pray for him. Ore pela salvação dele. Pray for his salvation. Honre ele. Honor him E honre ao Deus, ao Pai espiritual. and honor your spiritual father Deus colocou na tua vida. that God placed in your life. Quando Isaac chegou aqui, When Isaac got here, totalmente desespecificado com a sua identidade, he didn't know his identity. eu abracei como um filho. I embraced him as a child. A muitos eu tenho abraçado como um filho. To many I've embraced as a child. Eu não posso pregar outra coisa, I can't preach something else porque foi isso que mudou a minha história. because that's what changed my life. Isso mudou a minha vida. That changed my life. Oh, nunca mais tive dificuldade. I didn't have any more difficulties. No. Não. Eu erro todos os I dias. make mistakes every day. Mas eu agradeço a Deus. But I thank God. Ontem eu falava com o pastor Rolando. Yesterday I was speaking with Pastor Rolando. Se eu não tivesse um pai espiritual, I said if I didn't have a spiritual father, eu não estaria aqui mais pastoreando vocês. I would not be pastoring here anymore. Eu não teria segurado sozinho. I would not have been able to hold it by myself. Agora eu não vou esperar dificuldades. Now I'm not going to say that there's no difficulties. Yes. Muitas. Sim, muitas. Muitas. Many. Queria pedir que você desse as mãos um para o outro, se puder, todos. I'd like everyone to hold hands together. Deus me prosperou. God prospered me. Você acha que eu tenho uma família próspera? You think I have a prosperous family? Sim ou não? Yes or no? Deus me prosperou financeiramente? God prospered me financially. Sim ou não? Yes or no? Não é o que eu dou para você que muda a tua história. It's not what I give to you that changes your life. É o que você entrega. It's what you give. Todas as pessoas que aproximam de mim All the people that get close to me com um coração de filho with the heart of a child prosperam. prosper. Vejo essa história se repetindo. I see this repeating. Escreva uma frase no teu coração porque é a frase que me segura. Write a phrase in your heart because this is the phrase that holds me. Aquilo que você não honrar, Whatever you do not você honor, irá perder. you will lose. Se você não honra o teu trabalho, If you don't honor your work, vai perder o teu you're going to trabalho. lose your job. Se você não honra este país, If you don't honor this country, vai perder esse país. you're going to lose this country. Se você não honra o teu pai, If you don't honor your father, vai perder. you're going to lose him. Quantas pessoas passaram no nosso ministério do apóstolo How many people have went through the apostles' ministry e se foram? and left? E se foram? And left. Ontem, com o pastor Rolando e a pastora Amanda, olhávamos para alguns casos específicos. Yesterday with Pastor Rolando and Amanda, we looked at some specific cases. No avião, minha esposa ia passando fotos. And we started to look through pictures. E eu pude ver muitos rostos. And I saw a lot of faces. Meu coração chora. And my heart cries. Eu não posso tomar decisão por você, I can't take a decision for you. mas eu estou pregando a verdade But I'm preaching the truth. há 15 anos nesta casa. For 15 years in this house. Só que chegou um momento novo. But a new time has come. Eu creio que Deus vai prosperar como nunca essa casa. And I believe God is going to prosper this like never E before. inicia por And paternidade. it begins with paternity. Vamos voltar à honra. We're going to go back to the honor. Vamos voltar à honra. We're going to go back to honor. Vamos voltar ao original. We're going to go back to the original. Para que Deus não fira esta casa So that God does not turn com maldição. this house with a curse. Como o primeiro versículo de Malaquias 4:6 que eu li. Like Malachi 4:6 said. O diabo vai tentar mentir. The enemy will try to lie. Não acredite nas mentiras do diabo. Don't believe in the lies of the enemy. Feche os teus olhos. Close your eyes. Pai, Father, eu te peço, Senhor. I ask you. Eu te peço, Senhor. I ask you, Lord. Eu te peço, Senhor. I ask you, Lord. Abrace, Senhor, esta casa. Embrace this house.
Abraça, Senhor, com a verdade. Embrace us with your love. Abraça com a revelação. Abraça com o teu amor. Embrace us with your revelation. Abraça. Embrace us. Abraça. Abraça. Embrace us. Abraça. Embrace us. Abraça. Embrace us. Abraça. Embrace us. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Senhor, Lord, trabalha todos os corações. work in all the hearts. Trabalha todas as mentes. Work in all the minds. Eu intercedo pela igreja. I intercede for the Eu church. intercedo pela I família. intercede for the family. Eu intercedo pelo I ministério. intercede for the ministry. Eu intercedo, Senhor. Intercede. Oh, Pai. Abraça a tua casa. Embrace your house. Abraça os filhos e filhas espirituais segundo a tua promessa. Embrace the spiritual children of the promise. Essa igreja iniciou com promessa. The church started with a promise, E a promessa era filhos e filhas. and the promise was children E and eram muitos. many. E eram muitos. And there was many. E eram muitos. There were many. Eu te peço, Senhor, I ask you, que a Lord, mensagem da paternidade that the word of seja Trinity revelado will nesta be casa. revealed in this house. Seja revelado nos It will be corações. revealed in the heart. Traz herança, Senhor. In the Traga herança. bring inheritance. Traga heranças. Bring inheritance. Heranças. Inheritance. Heranças. Abraça o teu povo. Embrace your children. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Liberta corações. Deliver hearts. Liberta mentes. Deliver minds. Liberta segundo a tua palavra. Deliver Em nome de Jesus. in the name of Jesus. Segundo a tua palavra. According to your word, Liberta, Pai. deliver them, Father. Liberta. Deliver them Em nome de Jesus. in the name of Jesus. Queria pedir que você soltasse as mãos I'd like to ask you to e drop the buscasse hands 3 pessoas da tua família e dê um abraço. and seek 3 people from Dê um your abraço. family and give a hug. Diga: você é minha And família. say, you are my Você é family. minha família. And say, you are my Você é family. minha família. Say, you are my family. Oh, obrigado, Deus, Thank you por nos dar uma família. for giving me this family. Não deixe ninguém sem abraçar. Não deixe ninguém de fora.